Paz do Senhor para a igreja. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Amém. Eu quero agradecer ao Grupo Relva pelo convite que me fizeram, ainda na época do pastor Walter, e ao mesmo tempo agradecer ao pastor Walter, que na época assinou o convite formulado que me foi entregue, e agradecer também ao meu atual pastor, pastor Wilson, por ter referendado. Se não fosse referendado, eu não estaria aqui nessa noite, né? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós que estamos aqui nesta noite, amamos ao Senhor. Às vezes, não o amor que nós deveríamos amar, mas amamos com essa limitação porque Ele nos amou primeiro. E esse amor de Deus, Ele nos motiva a amar. Ele é tão forte, o amor de Deus é tão forte que até quando Ele disciplina, até quando Ele corrige, até quando Ele se ira e manifesta a sua ira, Ele está fazendo isso por amor, querendo o bem. Eu lembro de algumas pessoas que costumam dizer que o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Diz que Ele era um Deus mal-humorado e um Deus que se irava com facilidade. Mas a ira de Deus no Velho Testamento era a maior demonstração do amor de Deus. Porque havia necessidade de Deus corrigir as pessoas. E Deus, tudo que Ele faz com amor. Nesta noite, a palavra que Deus acertou no meu coração é esta, que é o tema da festividade. Só que, pela graça de Deus, o Senhor assentou no meu coração falar sobre consolo duplicado. Ou seja, consolo em tempos extraordinários e desafiadores. De início, eu fiquei sem entender muito bem o que Deus queria através dessa mensagem. Quando eu comecei a ler o tema, senti logo de Deus que falaria sobre a necessidade de sermos consolados. Vivemos períodos na nossa vida em que precisamos verdadeiramente ser consolados. Cada pessoa precisa ter essa convicção de que é consolado por Deus. Mas hoje à tarde, enquanto eu estava no meu quarto, orando, meditando, refletindo, o Senhor me surpreendeu de uma maneira diferente, que eu vim para a igreja, eu disse: Senhor, como será que o povo vai entender essa mensagem? Porque o texto do capítulo 40 do profeta Isaías, ele inicia dizendo: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, quando hoje à tarde eu olhei mais uma vez para esse texto bíblico, aí é como se Deus falasse comigo e dissesse: não fale de consolação individual, fale de consolação do povo, da nação. O Brasil está precisando da consolação de Deus para não incorrer em erros e não entregar a nação na mão do inimigo. Todos sabem muito bem que eu sou um pouco avesso à política. Mesmo quando eu exercia o pastorado, que tinha que muitas vezes lidar com situações dessa natureza, eu nunca atingia o objetivo que se pretendia, porque
eu não sei lidar com essa coisa. Para mim, não tem como misturar. Igreja é igreja. Nós somos cidadãos, votamos, mas política é daquela porta para fora. Aqui dentro é o Rei dos reis e soberano, Senhor dos exércitos, que manda e controla. A igreja que um dia representou o cristianismo, a igreja que um dia teve o privilégio de receber uma epístola tão linda do apóstolo Paulo, como a epístola aos Romanos, ela foi uma igreja perseguida, ela foi uma igreja martirizada, ela foi uma igreja sofrida. Eu lembro daquele hino que diz, que um dos versos diz, que o sangue eram como grãos que caíam no chão, e aquilo se transformava, se multiplicava, fazendo nascer novas criaturas para o reino de Deus. Essa igreja viveu períodos onde ela deu a sua vida por causa de Jesus Cristo e experimentou das suas dores. Mas quando de repente um homem soberano colocou na cabeça que tinha se convertido e que venceria uma batalha através do símbolo do cristianismo que estava naquela região, e ele foi para a batalha e saiu vitorioso, ele começou a influenciar dentro da igreja. E a igreja deixou de ser aquela pedra viva, que vibrava e que glorificava o nome do Senhor, para se transformar em uma entidade puramente política, que não tem nada de Deus dentro dela. E eu vim convicto aqui nesta noite, de que a mensagem que eu vou estar entregando aqui, até completar o meu tempo, até mesmo antes disso, porque geralmente as minhas mensagens são curtas. Talvez as pessoas digam, não era a palavra que nós esperávamos, mas foi a palavra que hoje à tarde Deus disse, fale para Jerusalém. Fale para Jerusalém como nação. E eu fiquei, quem é Jerusalém? Para vocês, Jerusalém é o Brasil. E eu sei que eu estou alcançando além dessas 4 paredes, porque nós estamos sendo gravados. E a palavra de Deus diz que consolai o povo, diz o Senhor, o vosso Deus. Que o povo queira que não queira, o povo brasileiro, Deus é o Senhor desta pátria. Que eles queiram, que eles não queiram, que eles façam o que quiserem, que eles edifiquem o que quiserem, que eles elejam quem quiserem, para apadrinharem, para serem isso e serem aquilo outro, mas o nosso grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Rei desta nação, através da igreja do Senhor. Mesmo em Jerusalém, mesmo em Israel, nem todos pertenciam a Deus. Era de tal forma que nos dias do profeta Elias, ele foi fazer uma queixa ao Senhor, dizendo, só eu fiquei, só tem eu de crente, vamos dizer assim, como fosse aqui no Brasil, só tem eu de crente. Aí Deus diz, engano teu, eu tenho mais de 7.000 aí que não dobrou o joelho a Baal. E Baal vai cair, Baal tem que cair desta nação. Baal tem que ser derrubado, tem que enfiar a cara no chão e acontecer como aquele ídolo do tempo de Daniel. Quando cair, aparte o pescoço e as mãos e fica caído para lá. Aleluia! Porque a igreja não vai parar, a igreja não vai desistir. E de que maneira Deus consola-nos?
nesta noite. De que forma Deus quer nos consolar? Primeiro, com uma palavra falada, declarada, abertamente, dita, esclarecida, para que ninguém fique enganado do que irá fazer. Nós estamos às portas de elegermos um novo governante para a nossa pátria. E nenhum desses que aí estão, nenhum deles é aquele que solucionará o problema do Brasil, a não ser que baixe o pescoço e o jugo de Jesus Cristo seja colocado na sua vida, para ele receber direção de Deus e levantar novamente esta nação, para que ela se torne uma nação forte e poderosa. E para isso a igreja do Senhor precisa orar. Cada um de nós, orarmos em nossas casas, se for possível jejuarmos, pedirmos direção de Deus e abrirmos mão das nossas paixões. Jerusalém estava sofrendo naqueles dias exatamente por causa dessa paixonice pela política de Jerusalém. Mas Deus não estava satisfeito com ela, de forma alguma. Porque havia desníveis, irmãos. E hoje, se há uma coisa séria dentro do nosso país, são os desníveis. É tremendo essa realidade. E Deus quer mudar isso através da pessoa que Ele, Deus, escolher para fazer esta nação novamente crescer para a glória e honra do seu nome. E ela não ser assediada por ideologias, por mentalidades deturpadas. Quando nós lemos o profeta Isaías, qual é o quadro que ele se nos apresenta? Logo no início do seu livro, capítulo 1, versículo 4 em diante. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. De quem Isaías está falando aqui, senão do Brasil? De quem Isaías está falando aqui, senão do Brasil? Ai desta nação pecaminosa. Às vezes nós, como cristãos, pensamos no Brasil como uma nação idólatra. Mas não é a idolatria, não é a corrupção, não é nada disso o problema do Brasil. O problema do Brasil é a anarquia, é a bandalheira, é a sede que tem pela carnalidade, através de carnaval e de tudo quanto é festa mundana, onde as pessoas se despem, ficam todas despidas e envolvidas com drogas e com prostituição. Que Deus me ajude nessa noite. Que Deus me ajude nessa noite. Que Deus me ajude nessa noite, para que a minha boca seja como a boca de um profeta. E que a igreja entenda que eu estou trazendo o recado que Deus alterou no meu coração. Fale para esta nação, fale para Jerusalém, nação. Quando eu estava lá no meu quarto, lembrei da viagem que eu fiz, não lembro o ano, que eu fiz para Moçambique, na África. E aquilo me veio como a lembrança para relatar aqui para os irmãos. Houve um período que aquela nação passou por uma situação parecida com essa que o nosso país está vivendo no momento. E de repente levantou-se um conflito civil, uma guerra civil onde irmãos se mataram uns aos outros. Eu lembro que os pastores daquelas igrejas lá conversando comigo, eles diziam: pastor Eliezer, ainda hoje há feridas que não sararam dentro de nós, feridas abertas, porque nós acreditávamos que aquele irmão que estava sentado ao nosso lado era um irmão de verdade, mas quando veio a coisa ruim da política para destruir a nação,
um denunciava o outro e aquele ia sendo exterminado, ia sendo exterminado. E essas feridas ficam abertas dentro da nação. E Deus não quer essa ferida para o nosso Brasil, nem para a igreja do Senhor. Que os que vieram aqui nesta noite, guarde isso no seu coração. Ore a Deus, peça direção a Deus e não se apaixonem por nenhuma ideologia e nem por qualquer pessoa que diga ser o salvador da pátria ou a salvadora da pátria, porque o Salvador é o nosso Deus que está lá nos céus. Aleluia! De que lá mais? Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Mesmo havendo pecado, mesmo havendo transgressão, mesmo havendo corrupção, mesmo havendo iniquidades, mas o Deus que nós servimos está de coração aberto, esperando as pessoas se converterem, para que Ele traga um avivamento verdadeiro dentro desta nossa nação. Que o Espírito de Deus seja derramado no Brasil. Aleluia! Ele está sendo derramado dentro da igreja, mas Jesus quer derramar lá fora também. Eu estou achando lindo o que Deus está fazendo aqui na igreja do Pinheiro. Aleluia! Irmãos, falar em mistério não faz vergonha. Falar em mistério não faz o povo sair correndo para longe, não. A igreja de Arapiraca houve um dia de quinta-feira que estava cultuando a Deus e de repente Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E era tanto crente dizendo glória a Deus e falando em mistério, que o povo da rua veio tudo para a porta dizer o que é que está acontecendo aqui. Aleluia! Quando Jesus batiza de verdade, irmão, ninguém fica com vergonha. Alguém pode até perguntar assim, o que é que aquele homem está falando? Ali, eu não estou entendendo nada. Não é para entender mesmo, não. Línguas estranhas em culto de pregação é sinal de atrair, de atração. Não é para entender mesmo, não. Há hoje uns ensinos sendo infiltrados, pastor, me permita dizer, dentro da nossa própria igreja. E isso vem, eu não estou aqui combatendo teologia, nem essa coisa não, porque a teologia não tem culpa disso não. Às vezes é quem ensina, deturpa o ensino e diz que não pode falar em mistério. Fala em mistério, fala em mistério, fala em mistério. Eu vivi uma fase da minha vida, eu me entreguei para Jesus com 19 para 20 anos. E estava nesse período acontecendo uma espécie de avivamento em Paulo Afonso, onde a moça que hoje é minha esposa, a Tidinha, morava na igreja lá de Paulo Afonso, e eu em Delmiro Gouveia. E esse avivamento começou em Paulo Afonso e veio até Delmiro. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E a Tidinha, no culto de mocidade, ela tinha acanhamento para pregar. Aí o pastor Solon disse a ela, Deus quer fazer alguma coisa, irmã Herotides, na sua vida. A irmã vai receber oportunidade para pregar. Aí ela foi, procurou uma colega, disse, o pastor Solon me botou num aperto. Ele dirige o culto da mocidade, aí disse que eu vou ter que pregar. Prepare um sermão para mim. Olha, naquela época, falar em preparar sermão, misericórdia. Nenhum apontamento podia fazer. Aí Tidinha foi com o papel na mão, pastor Solon disse, nota 0, assim na hora mesmo. Não é desse jeito. Depois chamou a Tidinha e disse, olha, busque a Deus, ore a Deus. Aí disse um bocado de coisa para ela e ela ficou meio acanhada. Quando foi no próximo culto de mocidade, aí Tidinha sabia que ia pregar, que ele já tinha dito, eu acho que ele estava testando ela. E a Tidinha subiu. Ora, eu conheci Tidinha quando eu fui para Paulo Afonso, eu com 20 anos, por aí assim.
Tinha com 12 anos de idade, quer dizer, era uma adolescente ainda, uma adolescente. Mas, de repente, quando ela foi falar, naquela noite, no culto da mocidade, as palavras começaram saindo da boca assim. Ela disse que foi como se ela fosse tomada e, de repente, era só abrindo a boca e as palavras saindo. E a igreja começou a glorificar e Jesus começou a abençoar e a batizar com o Espírito Santo também. E um rapaz que estava lá na porta chegou perto do porteiro e disse: que negócio é aquele? Naquela moça. Aí ele disse: o quê? Ele disse: está saindo fogo da boca daquela moça que está pregando ali. E será que Deus mudou, irmão? Deus não mudou. Então nós precisamos deixar as nossas paixões e preparar o caminho para o Senhor passar por essa nação. Essa nação precisa ser conquistada inteiramente para o Senhor, para sair dessa maldição que cai sobre nossa nação, e não é nem por idolatria, é por prostituição. Sabe o que foi que Barack Obama disse? Quando ele recebeu o resultado de que as Olimpíadas viria para o Brasil e que os Estados Unidos perdeu, ele disse: também com as mulatas que aquele presidente de lá levou para o comitê, só podia ganhar. Agora veja o que é que o nosso Brasil tem para mostrar de valor. Mulatas. Não estou aqui denigrindo ninguém, não. Mas é a preocupação do povo brasileiro, é mais com essas coisas. E isto tem que mudar, e só muda com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Pastor, não vou pedir perdão não, por estar dando a palavra desse jeito. Agora me entenda, como eu disse, Deus mudou o sentido, disse: pregue para a nação, advirta. Porque o que foi que aconteceu em Moçambique? Voltando à história, para não deixar pela metade. A capital Maputo, houve momentos que era um cemitério a céu aberto. Era um cemitério a céu aberto. O pastor Eliezer de Lira, que foi quem me levou para lá junto com ele, disse que nesse período, quando todo ano ele ia para dar aula para os obreiros, a cidade fedia. Era aquele cheiro horrível de cadáveres. Por quê? Porque não souberam fazer uma escolha dentro da vontade de Deus e se deixaram levar por ideologias, por ideias. O profeta Isaías, aqui onde eu estava lendo logo no início, ele diz que a cabeça está doente, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e contusões. Aí eu fico pensando, o que é uma cabeça doente? Cabeça geralmente representa a liderança de um povo. Cabeça representa a liderança de uma nação. E se a cabeça é doente, só vai apresentar ideias doentes para destruir as famílias, acabar com as igrejas e tudo. Esta é a palavra que Deus acertou do meu coração para trazer para a igreja. Para que nós sejamos advertidos. E é uma palavra de consolação. Não é uma palavra para ninguém sair daqui triste dizendo: não era o que eu estava esperando. Porque Deus é que sabe o que está preparado para o futuro da nossa nação. E resta pouco tempo, os dias estão se aproximando para nós cumprirmos com o nosso dever. Como eu disse, nunca fui simpático a ideologia política nenhuma, mas nesta noite Deus me pediu para trazer esta palavra de Deus para a igreja do Senhor. Esta palavra é de advertência. Orem, irmãos, busquem a Deus, peçam direção. Não vendam seu voto, não façam nada, não se deixem seduzir pela política, mas ore a Deus e faça aquilo que Deus assentar no seu coração. Quantos dizem amém por isso?
Um dia tudo irá mudar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor, e a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Aleluia. A te louvar, então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, levando então eu partirei a doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, eu só não, todos nós, aleluia. E face a face eu verei a Jeová. Aleluia. Pense nisso, no dia que você vê-lo, ele vem montado num cavalo branco. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, e na coxa dele, repare, Jesus vestido parecido com um soldado romano daquela época, não é só com uma espécie de tanguinha, porque diz que na coxa dele aqui aparece escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.